Bom dia! Hoje nós temos um tempo precioso juntos para falarmos sobre algo revolucionário que vai nos levar para um outro nível. Amém? Nós vamos falar sobre o poder da unidade, o poder do povo unido com um só coração, com um só propósito. Isso tem poder para abalar o mundo espiritual, isso tem poder para atrair mover de Deus, a mão de Deus. Você quer, deseja participar do mover de Deus? Você deseja ser cheio do Espírito? E você deseja tocar no mundo espiritual de uma maneira que você vai ver resposta para as suas orações? Então nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Vou escrever aqui, bom dia, vai dando um bom dia aqui, o poder. O poder da unidade. Uau, vamos fixar aqui, né, o nosso tema, tá bom? Coloquei aqui para você acompanhar. Deixa eu ver quem tá aqui, dá um oi, porque semana passada, gente, eu vou confessar aqui para vocês, semana passada a gente estava no início do jejum e tá me ouvindo? Dá um oi aí, gente. Não sei se travou, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Tudo bem? Um beijo para todo mundo. Eu tava falando para vocês, né? Que eu tava, Letícia, discípula. Um beijo no seu coração. Graça e paz, queridas. Sabe falando de onde aí que você é, só para eu ver. Aleluia. Tantas irmãs preciosas. Pessoas aqui eu tive lá em Cuiabá semana passada, Videira Araguari. Que bênção. Amém. Letícia, sentimos falta desse discipulado poderoso. Amém, Letícia. Que bênção que você sentiu falta. Então, semana passada eu estava no meio do jejum e eu não consegui me organizar, né? E também, não sei se foi imunidade, eu estava assim, precisando de energia. Você também tá? Mas eu acho que foi mais o tumulto mesmo, né? A gente está envolvido em muitas coisas mas amém. Eu acho que é sempre bom a gente ter esse feedback de vocês, né? Que sentiram falta. Manaus, Ipatinga, Pastora Valéria, querida, um beijo no seu coração. Olha, o alvo principal, né, dessa live de quarta-feira, que é edificar a sua fé, e as irmãs da Vinha que não estão comigo diretamente aqui semanalmente, podem ser discipuladas, podem receber uma palavra para alimentar o seu coração onde você está. As irmãs da Vinha Goiás, aí na igreja, eu tenho orado por você, estamos no jejum e cremos que nós vamos entrar no outro nível, amém? E essa palavra tem a ver sobre o próximo nível, sobre aquilo que Deus está fazendo e vai fazer conosco. Então, eu quero já que você... tem os irmãos da Espanha, que bênção, aleluia, Manaus. Um beijo para vocês, tá bom? Eu quero reforçar o nosso jejum, né? Nós estamos num tempo precioso do jejum, compartilhando o livro, né? Vivendo a vida da igreja, vivendo o poder da igreja. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, aqui, porque nós temos que aproveitar esse momento para mergulhar nessas verdades espirituais tão poderosas, né, da palavra de Deus. Amém? E eu quero já convidar você aqui, para você clicar aí no aviãozinho, para você enviar essa live para o seu discipulado, né, para a célula, porque são verdades espirituais tão poderosas na palavra de Deus, que alimentam a nossa fé, não é, que nos dá um combustível, né? Eu creio nisso, do mesmo jeito que você tem que parar num posto, né, não? Ontem mesmo eu estava vindo para casa, acendeu a luzinha lá do combustível, tive que parar, né, no posto, tem que organizar. Nós também precisamos repor, né, o nosso combustível, e esse alvo aqui é repor, é poder liberar uma palavra de fé ao seu coração, tá bom? Então, queria que você enviasse aí, clica aí no aviãozinho, já envia para sua célula, já envia para o seu discipulado, e nós vamos também
deixar essa live salva. Sei que muita gente trabalha, é uma hora que não é fácil entrar, o pessoal está no trabalho, está na aula, mas fica salvo, tá bom? Então eu quero compartilhar com você, que é o meu alvo aqui, sobre esse poder da unidade. Nós estamos falando no jejum sobre a igreja, né? Eu estou com o meu livro aqui do lado, acho que ficou ali do lado da cama, por isso eu não vou ali buscar. Mas estamos falando sobre a vida da igreja, sobre o poder da unidade, sobre os membros do corpo, né, sobre treinar os santos. Então são muitas verdades espirituais poderosas. Eu quero compartilhar com você aqui sobre isso também. Essa palavra está no livro de Atos, né? Quando Jesus, quando o Senhor vai, quando o Senhor envia, né, o Espírito para poder começar a igreja primitiva. E hoje nós vamos ver como é que a igreja começou. A igreja não começou por um plano pessoal ou por um alvo pessoal, uma boa ideia. Não, vamos começar a igreja. Não, a igreja começou debaixo de um mover de Deus. E a gente vai ver sobre isso hoje. Por quê? Porque do mesmo jeito que a igreja primitiva começou debaixo do mover do Espírito, nós também precisamos manter e continuar. Amém? Precisamos continuar com esse mover. Vou ver se eu subo aqui um pouquinho ficar mais alto um pouquinho aqui. Aí, fica melhor. Então, nós precisamos manter, perseverar, nós precisamos preservar. Acho que é a palavra que eu quero dar, o mover de Deus, né? O mover de Deus, o propósito de Deus na terra é ter um povo. Como que Deus age na terra? Deus age através de um povo. Eu gosto muito do Salmo 115, verso 16, que está escrito: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Deus só vai agir na terra através dos seus filhos, né? Deus só vai agir na terra através de pessoas, eu e você. Nós somos a igreja, nós somos o agente, nós somos as pessoas que Deus vai usar. Então, eu preciso reafirmar isso com você, né? Que Deus só tem um povo. Deus escolheu agir na terra através do povo, através da sua igreja. Como? Mas como? Cada um na sua casa, eu estou aqui, você está aí, só através de lives, a gente vai viver assim? Não. Né? Você vai ver que é tão interessante aqui no livro de Atos, que a unidade ela veio antes do cumprimento do propósito de Deus. Amém? Então, olha só, em Atos capítulo 2, Atos 2, se alguém está anotando, o Elisandro adora anotar, se quiser anotar aí, Atos 2, do 1 ao 4, a Bíblia fala, olha, isso aqui é o início da igreja primitiva, nós vamos ver princípios espirituais muito poderosos para nós entrarmos nele, para nós sustentarmos o mover de Deus na terra. O que importa? O que importa? O que importa é você viver na terra e cumprir o propósito de Deus, né? Eu louvo a Deus pelos profissionais, eu também estudei minha vida, eu gosto muito de estudar, fiz especialização, né? Eu fui uma profissional dedicada como fonoaudióloga na época que eu estudei. Mas olha, oi Kátia, nutricionista querida, lá de São Luís, que saudade, querida, um beijo no seu coração, viu? Saudade mais de vocês, um beijo na igreja aí, São Luís. Do Maranhão. É isso? Né? Que a gente foi lá em Lençóis? É isso mesmo. É tanto lugar que a gente esquece. Mas um beijo, saudade de vocês. Vamos voltar para cá. O que acontece? Antes do Senhor começar a igreja, né, quando Jesus veio, ele prometeu que ele ia voltar, que ele ia enviar o Consolador. Aqui em Atos 2, 1 ao 4, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Olha só, existem verbos que são muito importantes para nós. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Só quando eles estavam reunidos, presta atenção, só quando eles estavam reunidos, que isso é um princípio espiritual, no mesmo lugar. Então eles não estavam cada um na sua casa, ouvindo live, cada um na sua casa meditando, orando, não. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Escreve aí para mim. Os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. O que aconteceu? De repente,
Olha que poderoso. De repente veio do céu um som. Encheu toda a casa. E apareceram distribuídas línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Gente, isso é muito poderoso. Dava para a gente fazer essa live só aqui nesse texto. Gente, primeiro aspecto, eles estavam reunidos. Não estava cada um na sua casa, não estava cada um no seu canto, né? Não. Eles estavam reunidos, ponto 1, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, o que aconteceu? Veio um vento, que na verdade é o mover do Espírito, encheu toda a casa. E aí eles foram todos cheios do Espírito Santo. Gente, que poderoso isso! Para que a igreja começasse a existir, para que a igreja primitiva começasse a existir, era necessário o Espírito Santo vir. Mas para que o Espírito Santo viesse, eles precisavam estar reunidos no mesmo lugar. Então, isso é muito poderoso. Se eu quero o mover de Deus, se eu quero o fluir do Espírito, se eu quero ser cheio do Espírito, porque a Bíblia fala que veio um vento impetuoso, encheu a casa, não é? Eles ficaram cheios. Teve um princípio, teve um motivo, você teve ali um start, ok? Para que eles pudessem ser cheios do Espírito, eles precisavam estar reunidos. Mas o que aconteceu? Para que o Espírito Santo viesse, eles precisavam estar reunidos. E isso é muito poderoso. Para que a igreja pudesse existir, o Espírito Santo tinha que vir, porque a igreja ela não é fruto de ideias, boas ideias, planos humanos. Não. A igreja é fruto do mover de Deus. A igreja só começou quando o Espírito foi liberado. E assim também é um princípio espiritual para tudo na nossa vida. Tudo que você for começar, presta atenção, seja cheio do Espírito antes. Vai casar? É um princípio espiritual. Exatamente. A igreja não é fruto de boas ideias, ideias humanas, é fruto do mover de Deus. Se você quer começar algo, você precisa ser cheio do Espírito. Deixa eu dar um testemunho aqui. Quando eu fui casar com o Naor, no ano de 1991, nós jejuamos 40 dias. Sabia? Jejuamos 40 dias pelo nosso casamento, fizemos uma lista de alvos de oração, pelos convidados, pela cerimônia, pela lua de mel, tudo que envolvia nosso casamento. Gente, não é por nada não. Quem esteve no meu casamento, eu tenho os vídeos. O povo saiu com o olho inchado de tanta presença de Deus. Houve até apelo. O pastor Luiz fez nosso casamento, ele fez um apelo para a salvação. Coisa que ele nem queria fazer. Mas a gente pediu tanto, porque a gente tinha acabado de converter, e ele acabou fazendo. Por que eu estou contando esse testemunho para você? A gente estava entrando em algo novo, que é um casamento. E a gente queria entrar com o casamento cheio do Espírito. Então, para a igreja começar, o Espírito Santo precisou vir. Quando eu fui casar, eu invoquei o Espírito Santo em jejum e oração. O que nós estamos fazendo? Estamos buscando ao Senhor, porque Deus já nos deu uma palavra que nós estamos indo para um novo nível. Se nós queremos entrar no outro nível, nós precisamos ser cheios do Espírito, precisamos invocar, amém? O Senhor. Então esse é o primeiro princípio espiritual. Mas olha, segundo princípio, para que o Espírito Santo viesse, eles precisavam permanecer juntos. Olha o que está escrito. Jesus falou em Atos 1, do 5 ao 9, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai.
o qual disse, de mim ouvistes, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Deus já tinha dado uma promessa. Jesus já tinha dado uma promessa. Gente, não sai por aí fazendo igreja, não. Não sai por aí pregando, não. Espera. Espera a promessa do Pai. Atos 1, 5 a 9. Espera a promessa do Pai. Porque Ele vai liberar o poder. Mas recebereis poder, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é verdade? Olha, a Bíblia está dizendo que ele prometeu, ele cumpriu, cumpriu. O Espírito Santo veio, mas foi necessário esperar. Escreve aí para mim. É necessário esperar. É necessário esperar a promessa do Pai. Sabe, nós, muitas vezes, somos muito imediatistas nas nossas orações. Somos muito imediatistas em querer a resposta. Sabe? Nós somos... Põe um somzinho aqui pra gente, que eu gosto de falar com som. É necessário esperar. É necessário esperar, porque ele falou... Não sai fazendo a igreja, não sai reunindo, não sai, é necessário esperar, sabe? E foi isso, quando eu jejuei 40 dias pelo meu casamento, quando eu fui casar, eu jejuei 40 dias porque eu estava esperando. Falei, Senhor, eu estou aqui buscando. Senhor, eu creio que vai vir, eu creio que vai vir a promessa do suprimento, vai vir a promessa da tua presença. E naquele tempo a gente estava esperando. Primeiro, aspecto, é preciso estar reunidos juntos. Segundo, é preciso esperar. Você não pode sair fazendo a obra assim, não. O que der na cabeça, não espera. Espera, vai ser cheio do Espírito, entra para dentro do seu quarto, vai buscar o Senhor. Não sai falando, não sai começando. Hoje, deixa eu dar um testemunho para vocês, gente. Hoje, quarta-feira, dia 22 de outubro, nós estamos começando uma célula aqui no nosso condomínio. Tem 3 anos que nós mudamos para cá. E quando nós pisamos o pé aqui, nós falamos, Senhor, nós profetizamos que esse condomínio, essas famílias pertencem ao Senhor. O Senhor não nos trouxe aqui por acaso. Nós queremos ver o seu mover. Usa-nos. Isso, Elissandra, obrigada. É preciso estar reunido no mesmo lugar. Segundo, é preciso esperar. Nós mudamos para cá. Nós falamos, Senhor, usa-nos. Você acredita que em 3 anos já aconteceram 2 suicídios aqui numa mata de caminhada? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona, pra vocês terem uma ideia. Tá vendo ali, ó, aquelas árvores? Essas árvores aqui é o meu quintal. Deus é bom comigo, né? Aí ali, ó, ali embaixo, ali, tá vendo onde eu tô mostrando? Tem uma pista de caminhada. O pessoal caminha aqui. Mas quando eu mudei para cá com o Naor, Deus nos deu essa casa, Deus falou conosco. Eu vou começar a mover aí, vocês estão indo para aí? Não, vocês não estão apenas mudando, porque é uma casa gostosa que eu estou te dando. Amém por isso. Mas eu estou indo, levando vocês como missionários também, para levar o mover de Deus. Irmãos, quando nós pisamos o pé aqui, nós sentimos que Deus queria. Aí onde eu vou, eu falo de Jesus, né? Quem me conhece sabe, eu vou pro Beach Tennis, eu falo, né? Eu já ganhei famílias aqui, através, né, dos nossos relacionamentos, seja na academia, na feira, que tem uma feira. Mas sabe, o dia que eu fiquei sabendo do primeiro, um guarda do condomínio suicidou aqui nessa mata, eu fiquei arrasada. Eu falei, eu não aceito. Falei, Senhor, o Senhor nos trouxe para cá. O diabo não vai fazer isso no nosso quintal. E depois passou um tempo, de novo, uma pessoa suicidou, que não é morador, não, ela é visitante. Era visitante, mas suicidou. Deu tiro. Eu entrei, assim, numa guerra espiritual mesmo, eu fiquei indignada, a palavra certa. Falei, Senhor, eu moro neste lugar. Eu trouxe a presença do Senhor para este lugar. Eu não aceito o diabo
fazer o que ele está fazendo, destruir essas vidas aqui. Essas vidas, aí eu comecei a orar pelas casas. Eu ando aqui, eu imponho as mãos, eu falo, essas casas vão conhecer o Senhor, essas famílias serão restauradas, essas famílias conhecerão o Senhor. Quem me conhece sabe que eu testemunho disso. Então tá, nós estamos esperando. Eu falei, nós vamos abrir uma célula aqui. Depois que nós mudamos para esse condomínio que não tinha nenhuma célula, aliás, a gente tinha uma célula de criança que acabou fechando, mas desde que nós mudamos para cá, começamos a orar. Abrimos a célula do Lucas, que funciona até hoje, do meu filho que é adolescente, a célula do Pedro, jovem, funcionou aqui durante anos, só porque ele casou agora, está mudando para a casa dele, né? E a célula, então, não deixou de acontecer aqui, mas já teve 2 células. A minha filha mudou para cá, tem célula na casa dela. Tem célula de crianças na casa dela, a 4ª célula. A célula do Lucas, meu filho, se multiplicou com um adolescente que ele ganhou para Jesus aqui no condomínio, 5 células. E hoje, para a glória de Deus, hoje, quarta-feira, nós vamos começar a 6ª célula nesse condomínio. Eu e o Naor começamos a orar, falamos, vamos abrir uma célula. Vamos abrir, porque tem muita gente querendo célula. E tem a 7ª célula que abriu de adultos, agora que eu me lembrei, aqui da mãe desse adolescente que se converteu, que é o Enzo, a mãe dele, o pai dele abriram célula. Então, hoje, depois de 3 anos, 7 células foram abertas nesse condomínio. Hoje, nós vamos abrir uma célula, porque uma pessoa foi tocada pelo Senhor, que já morava aqui, está na igreja, foi para a igreja e falou, eu quero uma célula na minha casa. E nós vamos começar essa célula lá hoje. Se você mora aqui, você é convidada. Nós que vamos liderar, o Naor que vai liderar. 7 não, porque junto com ela vai abrir uma de crianças, então são 8 células. Gente, em 3 anos, 8 células foram abertas. Por quê? Porque nós estávamos esperando. Nós mudamos para cá, falamos, vai acontecer, Deus vai mover, o diabo não vai matar as pessoas, o Senhor vai alcançar essas famílias. E nós falamos, Senhor, sabe, é isso que eu estou te falando. Eu estou te falando. Se você quer o mover de Deus, primeiro, reúna. Eu sempre orei em concordância com o Naor. Segundo, espera. Porque lá em Atos, a Bíblia diz que eles esperaram a promessa do Pai. Não sai fazendo as coisas, não. Começa a orar. Começa a pedir direção para Deus. Sabe, nós começamos a pedir. Sabe, eu pensei, amor, vai ter que abrir na nossa casa. A gente até pensou, cogitou em abrir uma célula na nossa casa. Mas eu falei, é muito complicado. Porque a gente viaja. Tem jejum, a gente tem compromisso. E eu falei, como é que vai acontecer uma célula na nossa casa que a gente lidera? Vai ser muito complicado por causa da agenda. Deus levantou um anfitrião e Deus levantou um líder. E nós vamos liderar junto com esse líder lá, mas não vai ser na nossa casa. Então, em 3 anos, 8, declarando a palavra em concordância. Amém, Magna, isso mesmo. Você aprendeu a falar poderosamente, é isso que eu estou colocando em prática. Mas olha, isso tem poder. Eu fico tão cheia de Deus quando eu estou aqui falando para vocês, porque eu não estou falando de alguma coisa que eu ouvi falar. Estou falando de algo que eu vivo. A unidade tem poder. Quando você ora em concordância de oração com alguém, isso tem poder no mundo espiritual. Então, primeiro, eles estavam reunidos. Segundo, o Senhor falou, espera. Não se ausente de Jerusalém. Espera a promessa do Pai, porque você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É preciso esperar. Amém, Murilo. Estamos no condomínio em 1 mês. Eu profetizo que vocês vão ser usados aí. Em 3 anos, 8 células foram abertas. É porque a gente é bom, porque a gente é poderoso, é porque a gente tem influência? Não, é porque Deus quer alcançar. Tem nada a ver conosco. Nós só pedimos, nós só oramos, nós só intercedemos, nós só oramos em unidade. Unidade de propósito tem poder. Então eu quero declarar isso para você, sabe? A igreja começou quando eles estavam reunidos. Segundo, o Senhor pediu, espera, porque você vai ser cheio do Espírito. Quando Deus libera o poder, quando Deus libera o Espírito, não tem demônio que resiste. Olha, eu vou te falar, eu convidei para essa célula de hoje 2 famílias que estavam desigrejadas, né? Estavam
sem célula. As duas famílias vão hoje. E eu profetizo que eles vão permanecer. Eu profetizo que essas famílias vão permanecer nessa célula. Sabe por quê? Porque nós estamos começando algo debaixo de oração. Amém? É preciso ter concordância. Fala comigo, escreve aí. É preciso ter concordância. Nós precisamos falar a mesma coisa. E para encerrar, primeiro, eles estavam reunidos. Segundo, eles esperaram para a igreja começar. Eles estavam reunidos. Terceiro, unidade é resultado de andar no Espírito. É preciso ter concordância, é preciso andar no Espírito, é preciso falar a mesma coisa. Olha o que aconteceu. Em Atos 2, 1, 4, a Bíblia diz que todos estavam juntos e ficaram cheios do Espírito. A casa ficou cheia. Nossa, que coisa poderosa. Mas tem o último versículo que eu quero passar para você, que é uma palavra muito importante que eu sublinhei aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidamente. Deixa eu... Aqui. Além de ter concordância, quarta coisa, é preciso ter humildade, sabe? O mover de Deus é fruto de unidade, mas é preciso ter humildade. Lá em Atos ainda, quando eles esperavam, estavam juntos, esperavam, né? Foram cheios do Espírito, havia concordância, havia também humildade. Lá em Atos 2, 41, 46 falam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam unânimes. Olha que palavra poderosa. Unânimes. O que significa a palavra unânime? Unidade. Perseveravam unânimes. Eles perseveravam unânimes. A palavra unânime significa... estavam reunidos, preciso esperar, preciso ter humildade. O quarto é unanimidade. Corrija aí, Elisandro. Unanimidade é unânimes, é unidade. Sabe? Unidade de propósito. Não é cada um fazendo uma coisa. Não, nós temos uma direção, nós perseveramos. Sabe, é preciso ter unidade na sua célula, é preciso ter unidade na igreja, é preciso ter concordância, é preciso estar submisso a uma direção do seu líder, do seu pastor, do seu discipulador. Sem unanimidade, não tem mover de Deus. E a Bíblia também fala, né, que falando aqui da humildade, eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que significa a palavra singeleza? Simplicidade. Olha, tem que ter simplicidade. Nós precisamos ter relacionamentos com simplicidade. É preciso ter humildade. É preciso ter um coração ensinável. Se nós queremos o mover de Deus, ter unidade, ver Deus fazer, nós precisamos ter um coração singelo. Eles tinham singeleza de coração. Humildade, unanimidade. Dentro de humildade, que é o item 3, que o Elisandro colocou, é justamente essa palavra que está em Atos 2, finalzinho aqui no 46. Havia singeleza de coração. Sabe o que é isso? Simplicidade. Olha, eu oro muito, porque Deus tem nos levantado, né? A gente acompanha uma igreja grande em Goiânia, a gente acompanha o estado de Goiás, a gente... O Senhor tem nos levado para muitos lugares, mas eu não quero perder um coração simples. Sabe, eu quero ter um coração simples, eu quero ter singeleza de coração, eu quero ter humildade, eu quero ser acessível, eu quero ser acessível a meus líderes, aos meus líderes, eu quero ser acessível às crianças. E sabe que, inclusive, a rede de crianças, o mover de Deus nas crianças, tem a ver com isso. Se não tiver singeleza, se não tiver humildade, você não lidera crianças, porque liderar criança não dá ibope. Liderar crianças não dá reconhecimento.
Somente quem tem humildade vai liderar crianças, mas ele não vai receber das pessoas a glória, mas vai receber do Senhor. Porque o menor no reino de Deus, o menor aqui nessa terra vai ser maior no reino de Deus. Então não perca a oportunidade de servir. Servir o seu líder, servir a sua igreja. Sabe, pergunta, fala o que você precisa. Tenha singeleza de coração, seja simples, seja descomplicado. Seja descomplicado, seja alguém que é humilde, porque lá nas bem-aventuranças de Mateus 5, o Senhor falou, bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. É preciso ter humildade, porque foi quando o povo estava reunido, esperou, foi cheio do Espírito, tinha unanimidade, tinha unidade, mas também tinha singeleza de coração. Havia humildade. Eu quero finalizar essa live dizendo isso para você. A unidade nos leva a esse lugar do mover de Deus, né? Então nós estamos nesse jejum. Se você estava sem célula, quero fazer um apelo para você hoje. Vem para a célula, vem viver a vida da igreja, venha aprender, servir uns aos outros. Sabe? Se você não estava congregando, estava apenas vendo cultos online, venha congregar conosco. Por quê? Porque a igreja é o lugar de servir ao Senhor, de servir uns aos outros. Deus veio sobre o povo dele ali no início da igreja primitiva, e a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar. Isso fala de um princípio espiritual, de você estar reunido, de você estar junto, amalgamado como igreja. Amém? E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Eu quero encerrar essa palavra. O diabo não vai prevalecer na sua vida à medida que você congregar. Porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Igreja não são pessoas separadas. A igreja somos nós reunidos, amalgamados, unidos uns aos outros. E foi assim que a igreja primitiva começou, com unidade, esperando o Senhor vir com o seu mover, com unanimidade, com singeleza de coração, com simplicidade. E aqui estamos nós, 2025 anos depois, amém? Vamos andar nesse princípio e vamos perseverar e manter e sustentar esse testemunho da igreja onde nós estivermos, amém? Um beijo no seu coração, Deus abençoe em nome de Jesus.